Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. Discipulado, Igreja de Deus. Movimento congregacional. Olá, paz seja contigo. Hoje o tema a ser estudado é a verdade sobre a Trindade, a doutrina dos apóstolos contra a infiltração do dogma pós-apostólico. Texto central: 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Introdução. Hoje, examinaremos os argumentos trinitarianos à luz das Escrituras, para explicar a verdade sobre este assunto. Se realmente a Bíblia apresenta um Deus trino, um Deus formado de 3 pessoas em uma única essência, como é explicado pelo dogma da Santíssima Trindade da Igreja Católica Romana. E muitas religiões absorveram este dogma, a exemplo, o protestantismo. Será que a Bíblia realmente apresenta essa doutrina que Deus é 3 em 1? Ou seja, que o Eterno se apresenta em 3 pessoas? O fundamento da fé está no fato de que o único Deus é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Sendo o único Deus que a Bíblia apresenta de eternidade passada e de eternidade futura. A Bíblia apresenta Jesus como Filho de Deus e o Espírito Santo como o próprio Pai atuante em espírito, e não uma outra divindade. E existem argumentos muito fracos para tentar provar a Trindade nas Escrituras. São argumentos desprovidos de base bíblica e são facilmente derrubados. Infelizmente, muitas pessoas estão com as mentes impregnadas com essas falsas doutrinas, e por falta de estudar dentro do contexto da Bíblia, estão enganados com esta doutrina que veio do romanismo, por um acordo da Igreja-Estado com Constantino, para que a Igreja de Roma pudesse ter os privilégios do Império Romano. Muitos admitem que a doutrina da Trindade não é relatada na Bíblia e agarram-se desesperadamente em pequenas frases e versículos das Escrituras que usam de alguma forma para tentar confirmar essa falsa doutrina da Trindade. A fidelidade à doutrina dos apóstolos e dos profetas exige a rejeição da infiltração do dogma pós-apostólico. O monoteísmo inegociável, a soberania única de Deus, o Pai. O fundamento da fé repousa no monoteísmo absoluto. Há um só Deus. O Pai é a fonte e o soberano do universo, o ser que possui a vida em si mesmo. Vejamos o que diz em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha lá, vemos que Jesus Cristo, o Filho, define claramente a vida eterna como o conhecimento do Pai, como o único Deus verdadeiro. Isso impede a aceitação de qualquer conceito
que introduza pessoas coiguais em essência, o que diluiria a soberania de Deus, o Pai. A doutrina que afirma a coigualdade, coeternidade e coessencialidade é refutada por uma análise cuidadosa dos títulos divinos. O monoteísmo bíblico da doutrina apostólica mantém a clara distinção entre os títulos Deus, Theos, e Senhor, Kyrios. A Bíblia reserva o título de Deus de forma absoluta para o Pai e o título de Senhor para Jesus Cristo, que recebeu toda a autoridade. Em Efésios capítulo 4, versículo 6, lemos: Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. O Pai é o Ser Supremo, sobre todos. Esta passagem reforça o ensino de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, estabelecendo a hierarquia e o foco da fé, um só Deus e Pai. Vamos ler e o que essa passagem de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, afirma. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Olha lá! Aqui, o apóstolo Paulo está afirmando que há um só Deus, e esse Deus é o Pai, e também afirma que Jesus é o Senhor. Vamos apresentar um verso que talvez o único verso que está nas Escrituras, mas não é dos textos originais das Escrituras. É 1 João capítulo 5, versículo 7, que diz as seguintes palavras. Em algumas versões da Bíblia apresenta este versículo. Em 1 João capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: Pois há três que confirmam o testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Este versículo se encontra geralmente nas versões João Ferreira de Almeida, a revisada, mas não se encontra nos manuscritos originais mais antigos da Bíblia. Este texto é espúrio na Escritura. Esse é o único verso que alguém poderia usar para tentar legitimamente provar a Trindade na Bíblia. Mas a maioria dos estudantes teólogos sabem que este verso de 1 João capítulo 5, versículo 7, é um verso espúrio, que significa que não consta nos originais mais antigos da Bíblia. Não é parte genuína da Bíblia, foi inserido por alguns escribas trinitarianos durante a Idade Média, por volta do século XI. Os teólogos trinitarianos honestos, hoje, não aplicam mais este verso para tentar ensinar a Trindade. Quase todas as versões modernas e traduções corretas e fiéis aos originais omitem estas palavras do verso. Quais palavras? Há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Não são mais colocados em muitas Bíblias. A Bíblia de Jerusalém, que foi feita por teólogos católicos e teólogos protestantes, traz a seguinte citação em 1 João, capítulo 5, versículo 7. Porque três são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e os três tendem ao mesmo fim. Nesta versão, percebe-se que o texto que é citado na versão Ferreira de Almeida, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, não se encontram. Pois na cruz do Calvário, quando Jesus foi atravessado pela lança do centurião, verteu água e sangue, e o Espírito testifica através deste ato que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. É isso que se encontra nos originais mais antigos de 1 João, capítulo 5, versículo 7.
É provável que um escriba com mania de trindade inseriu um comentário de rodapé dentro do texto que ele estava traduzindo para que ele viesse a fazer parte da Bíblia. A respeito deste texto, temos um comentário na Bíblia de Jerusalém que está escrito assim. O texto do verso 78 é acrescido na Vulgata de um inciso, ou seja, de um espúrio. Está ausente entre os manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto. Ou seja, um comentário de um tradutor que foi colocado como parte da Bíblia. Entre parênteses, ele mostra o que não faz parte do original no céu: o Pai, Verbo, o Espírito Santo. E esses três são um. E há 3 testemunhos na terra. Não faz parte dos originais antigos da Bíblia. Somente os textos que vieram a ser traduzidos deste manuscrito, cuja glosa marginal foi introduzido posteriormente. Ou seja, uma versão da Bíblia da própria Igreja Católica feita e ajudada por teólogos protestantes, confirmando que o único versículo que poderia, se realmente existisse desta forma, provar trindade. Este versículo foi acrescentado para tentar provar trindade, porque como não existe apoio para trindade na Bíblia, houve tentativa malfadada, porque hoje todos os teólogos honestos e as melhores versões da Bíblia não trazem mais este verso que poderia provar a trindade. A natureza genuína do Espírito Santo. Poder, e não uma pessoa distinta. O Espírito Santo não é uma pessoa distinta, mas sim o poder divino emanado do Pai. Esta força é inseparável de Deus e opera sua vontade. Olha o que diz em Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O anjo estabelece a equivalência. O Espírito Santo é a virtude do Altíssimo. O Altíssimo é o Pai. A concepção de Jesus, o Filho, foi efetuada por esse poder, e por isso ele é chamado Filho de Deus, o Pai. O invisível, atuante, vivo, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, sendo o Espírito a manifestação do Deus vivo. Existem outros versos usados por teólogos no desespero de provar a trindade, que é Mateus, capítulo 3, versículos 16 a 17, que fala sobre o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versículos são utilizados por trinitarianos. Vamos ver se realmente existe alguma trindade no batismo de Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 16 a 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa citação é utilizada para tentar provar trindade, argumentando que Jesus estava na água sendo batizado, um membro da trindade, que o Pai falando: Este é meu Filho amado, a manifestação do Pai, outro membro da trindade, e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba seria outro membro da trindade, terceiro membro. Agora vamos ser sinceros. Há alguma forma de argumentarmos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 séries em uma só pessoa, simplesmente lendo este versículo? Aqui ficou evidente a manifestação da divindade de Deus, que Jesus é Filho de Deus. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que Jesus é Deus, Filho, membro da Trindade. E o Espírito Santo em forma corpórea de pomba é a maior prova de que o Espírito Santo não é um ser pessoal,
João Batista tinha que ter um sinal de que aquele que seria batizado por suas mãos era o Messias, que batizava no Espírito Santo. E este sinal era a pomba, que simboliza o poder de Deus. E como o poder de Deus era invisível, ele teria que se manifestar de uma forma visível. A palavra Espírito Santo significa no hebraico ruach, que é vento. E vento é uma coisa invisível. E no grego, a palavra espírito vem de pneuma, que é a palavra que deu origem a pneumático, que são coisas que trabalham com ar. Então, o Espírito Santo é definido no original das Escrituras como o vento de Deus, o ar que vem de Deus, ou seja, a presença de Deus. Como que João poderia ver um sinal evidente de que Jesus batizava no Espírito Santo só vendo o ar? Teria como? Por isso foi necessário um símbolo. E Deus achou por bem usar uma pomba, dando este sinal ao profeta, do qual ele se referia ao filho dele, provando que o Espírito Santo é o próprio poder de Deus invisível, atuante. João capítulo 14, versículo 16. É outra passagem que os trinitarianos usar para tentar provar a personalidade do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A argumentação trinitariana é de que o Espírito Santo é uma outra pessoa da Trindade, porque Jesus disse que Deus enviará outro Consolador, dizendo que o Espírito Santo é uma outra pessoa, o terceiro membro da Trindade. Primeiramente, vamos considerar o seguinte: Jesus prometeu aos seus discípulos que depois que ele subisse ao céu, ele receberia o Consolador de seu Pai e então enviaria a eles. O Pai deu poder a ele, Jesus deu o seu poder aos discípulos, e essa promessa se cumpriu em Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles tinham que esperar em Jerusalém para serem revestidos do poder de Deus. E em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Porque Jesus mesmo fala que todo o poder foi-lhe outorgado no céu e na terra. E em João capítulo 14, versículo 16, ele promete que quando ele for para o Pai, ele vai enviar o Consolador, e essa promessa se cumpriu no Pentecostes. Deus, Jesus e o Espírito Santo são mencionados juntos em Atos capítulo 2, versículo 33, e em João capítulo 14, versículo 16, este fato, porém, não prova ou não insinua nenhuma trindade. Atos capítulo 2, versículo 33, lemos: De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Deus, Jesus e o amor de Deus são mencionados juntos em vários versos. Vamos entender que o amor de Deus é uma terceira pessoa da Trindade? Porque o amor foi mencionado junto de Deus e de Jesus? O amor de Deus é uma essência de Deus, e não uma terceira pessoa. O mesmo argumento usado pelos trinitarianos para personificar o amor de Deus o faria uma pessoa divina. Se citar Deus o Pai, Jesus e o amor juntos, poderíamos usar o mesmo argumento para dizer que o amor
é um terceiro membro da Trindade. Esses argumentos trinitarianos resultariam em tantas pessoas na Trindade quantos aos atributos da natureza de Deus. Outra passagem na Bíblia usada fala dos 7 Espíritos de Deus. Se entendermos que os 7 Espíritos de Deus é uma pessoa da Trindade, como ficaria? No caso, haveria 7 pessoas do Espírito Santo? Ou Espírito do Espírito? Mas isso é bíblico? Não, pois sabemos que o Espírito Santo é o poder, a força, a existência e presença de Deus. No Salmos número 139, fala da onisciência, onipresença de Deus no universo, e o salmista refere-se a essa onisciência e onipresença sendo o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Vamos ler os Salmos número 139, versículos 1 a 8. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Fica claro que o Espírito Santo é a presença de Deus no universo. Tem uma passagem que diz: sou eu Deus de longe? Não sou eu também o Deus de perto? Não encho porventura eu os céus e a terra? Como Deus enche os céus e a terra? Através do Espírito Santo. O Espírito de Cristo seria uma outra pessoa separada de Cristo? Paulo fala: o Espírito de Cristo apartou-me, sendo a própria força de Cristo que recebeu do próprio Pai. O Espírito Santo e o Espírito de Cristo é a mesma coisa. Jesus falou: eu, o Pai, somos um. Se fosse uma trindade, Jesus falaria: eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Existem várias passagens que Jesus diz que ama o Pai e que o Pai ama o Filho, mas não encontramos nenhuma passagem falando do terceiro membro da suposta trindade, dizendo que o Espírito Santo ama o Pai, ou Jesus amou o Espírito Santo, ou que o Pai amou o Espírito Santo. Mas por que não encontramos passagens que falam disso? Por ser antibíblico e faz parte de um dogma que foi embutido nas mentes humanas e somente por intermédio do Espírito Santo, o poder de Deus para se libertar desse ensinamento, também por não ser uma pessoa. E se fosse uma terceira pessoa da Trindade, nós encontraríamos manifestações de amor para esse terceiro membro. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E dizendo que o Espírito Santo é uma terceira pessoa da Trindade, estaríamos admitindo que há uma pessoa além de Deus, violando o primeiro mandamento. Deus é um. E esse único Deus apresentado na Bíblia, sua unidade é simples, sendo o Criador dos céus e da terra. É o Deus do nosso Salvador Jesus Cristo, o Pai de toda a humanidade. O Espírito Santo é a atuação de Deus e de Cristo dentro de você, dentro de todo o cristão sincero. Não é uma terceira pessoa da Trindade, é o próprio Pai e o próprio Filho de Deus presentes em você. Por isso ele fala: eu e o Pai faremos morada nele. Estas passagens estão no Evangelho de João, que prova que o Espírito Santo é o Consolador. Vejamos o que diz em João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E em João capítulo 16,
versículo 7, encontramos o seguinte: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Agora, como se explica outro Consolador? Jesus estava aqui na terra e iria para o céu. Esse outro Consolador que ficaria no lugar dele é o Pai, porque no próprio Evangelho de João diz o Espírito Santo que procede do Pai. Essa outra pessoa que fica no lugar de Jesus, consolando, é o próprio Pai. Olha o que diz em João capítulo 15, versículo 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. A personalidade do Espírito Santo não é um Deus trino, Deus terceiro membro da Trindade. A personalidade do Espírito Santo é o Pai atuante em poder. Por isso que no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas que fala contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo, não cita a blasfêmia contra o Pai. Essa passagem se encontra em Mateus capítulo 12, versículos 31 a 32. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Também em Marcos capítulo 3, versículo 29 encontramos: Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Em Lucas capítulo 12, versículo 10, também fala sobre isso. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Em nenhuma das citações, tanto de Marcos, como de Mateus e Lucas, onde são citados a blasfêmia, é citado quem blasfemar contra o Pai tem perdão, o Filho tem perdão. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Pois é dessa forma que os trinitarianos citam estes versos e, sem perceber, coloca uma trindade neste verso. E os 3 versos da Bíblia que citam a blasfêmia, e nenhum fala quem blasfemar contra o Pai, só fala que quem blasfemar contra o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas por que será que Jesus não cita o Pai? Porque o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, sendo o Espírito a manifestação de Deus. A subordinação do Filho e o título unigênito, refutando a coigualdade. A relação entre pai e filho não é de coigualdade, mas de autoridade e subordinação, mesmo no plano eterno de Deus. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Este verso demonstra que o Pai sempre será a autoridade suprema e única. O próprio desfecho escatológico da obra de Cristo reafirma a soberania e a unicidade do Pai. A doutrina que afirma a coigualdade e a coeternidade de 3 pessoas é incompatível com o ensino bíblico da subordinação de Jesus Cristo ao Pai. O título de Jesus como Filho unigênito, monogênes, é crucial para entender a sua natureza,
distinguindo-o do Pai. A expressão significa único gerado e refuta a ideia de que ele seja coeterno, ou seja, que tenha existido desde a eternidade sem ter sido gerado. João capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fato de ele ser o Filho unigênito do Pai implica uma relação de origem, onde o Pai é a fonte, o que destrói o conceito de coeternidade e reafirma a primazia do Pai como o único Deus que não tem começo. Existe uma outra corrente que diz que Jesus é Deus Filho, mas Jesus é Filho de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nessa passagem acima, vemos que Jesus é um homem que faz a mediação entre o único Deus e os homens. Ou seja, Jesus é o único mediador entre o eterno e os homens, pois Jesus é o Filho unigênito gerado pelo poder do Espírito do Pai. Uma coisa curiosa que está na Bíblia é que Jesus Cristo foi gerado através do quê? Jesus foi gerado pela obra do Espírito Santo em Maria e é Filho de Deus Todo-Poderoso. Então vemos que se o Espírito Santo fosse uma pessoa da Trindade distinta do Pai, distinta do Filho, e foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, Jesus seria filho de qual membro? A Bíblia diz que Jesus é filho de Deus Pai, mas ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Mais uma prova de que o Espírito Santo é o próprio Pai em poder. Por isso não encontramos na Bíblia alguém adorando o Espírito Santo como pessoa. A infiltração do dogma pós-apostólico e a contaminação textual. O dogma da Trindade não possui base nos manuscritos originais da Bíblia, sendo o resultado de um processo histórico de infiltração. Vejamos o que diz em Daniel capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. O dogma veio do romanismo por um acordo da Igreja com o Estado, com Constantino, para que a Igreja de Roma pudesse ter os privilégios do Império Romano. A consolidação da Trindade é vista como um cumprimento da profecia de Daniel, no sentido de alterar os fundamentos da fé. A prova cabal da fragilidade doutrinária é a inautenticidade do verso de 1 João capítulo 5, versículo 7. Este verso, que tenta provar a Trindade, é um verso espúrio, inserido por alguns escribas trinitarianos durante a Idade Média. Os teólogos trinitarianos honestos hoje não aplicam mais este verso para tentar ensinar a Trindade. E quase todas as versões modernas omitem estas palavras do verso. A própria Igreja Católica, em versões como a Bíblia de Jerusalém, confirma que o texto é um acréscimo posterior. E a palavra de Deus diz que depois desse período conhecido como Era Negra, ela voltaria a profetizar. E é isso que a Igreja está voltando a fazer novamente. O norte-americano nos Estados Unidos, que foi onde ela achou guarida, achou liberdade e luz para novamente profetizar com força. No século XVI, por volta do ano 1500 a 1600 em diante, muitos crentes da Igreja de Cristo, que guardam os mandamentos de Deus, migraram para os Estados Unidos e lá encontraram e desfrutaram de liberdade religiosa
e a igreja novamente cresceu. Apocalipse, capítulo 10, versículo 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas e reis. A igreja guardadora dos 10 mandamentos de Deus, o sábado, e o testemunho de Jesus, que é a fé verdadeira que foi dada aos santos, como diz o apóstolo Judas, e veio a ser preservada. Encontrou guarida e cresceu no continente americano, por volta do ano 1664, quando um missionário da Igreja de Deus da Inglaterra foi para os Estados Unidos, e muitos outros crentes da igreja, que estavam sendo perseguidos pelo romanismo e protestantismo, sendo ajudada pela terra. Apocalipse, capítulo 12. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. O batismo na autoridade de Cristo. A prática apostólica original. A ordem de batismo em Mateus capítulo 28, versículo 19, menciona: batizando-os em nome singular do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A palavra não está se referindo a nomes pessoais, mas a uma autoridade que foi dada a Jesus. Vejamos em Atos capítulo 2, versículos 37 a 47, qual o nome se tem autoridade para se batizar. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vemos em Atos que é o batismo em nome de Jesus, que comprova que os apóstolos não criam em uma trindade e não invocavam títulos. Pai, Filho e Espírito Santo invocavam o nome de Jesus, porque entenderam corretamente pelo Espírito de Deus a ordem de Mateus capítulo 28, versículo 19. Entendo muito melhor que teólogos e sacerdotes romanos que deram essa interpretação espúria a partir do 4º século da era cristã. No início, os primeiros batismos que eram feitos na Trindade eram realizados mergulhando os candidatos 3 vezes na água. Até hoje a Igreja Ortodoxa Grega batiza desse jeito. A Igreja Católica batiza por aspersão, pois até o batismo mudaram. A palavra batismo significa imersão, mergulho. E ainda batizam criança, almas inocentes que nem conhecem o que é pecado. E o batismo é para o arrependimento.
Novamente vamos ler o que dizem Atos capítulo 2, versículos 37 a 38. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mateus estava no meio deste grupo de discípulos. Ele poderia contestar com Pedro dizendo: não, Pedro, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não, disse Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vai encontrar a prova cabal dos Atos Apostólicos que o batismo era feito invocando o nome de Jesus, e não vai encontrar nenhum batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Falaremos ainda sobre outros argumentos de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que é a bênção apostólica que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que fala do Espírito Santo e não fala a comunhão com o Espírito Santo. Se esse Espírito Santo fosse uma pessoa, Paulo falaria a comunhão com o... porque temos comunhão de paz, de amor, e não comunhão com o amor, com a paz, pois é um adjetivo. Agora o Pai é uma pessoa. Olha o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele não menciona a terceira pessoa da Trindade, porque não existe, pois o conceito da Trindade é o fruto do paganismo. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa, mas sim o próprio Pai atuando pelo seu poder. Os apóstolos batizavam em nome de Jesus, porque é o único nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. O batismo em títulos é um batismo espúrio herdado da Igreja Romana. O nome Jesus, Yeshua, significa Yahvé Salvador. No nome do Filho está o nome de seu Pai, o Eterno Deus. Veremos agora em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Neste texto, a palavra nome é singular. Não diz batizando em nomes do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Diz um único nome. A palavra não está se referindo a um nome pessoal, mas sim a uma autoridade. Ou seja, quando você delega a alguém uma autoridade, ao qual foi dada ao Filho, e você vê no versículo anterior, todo o poder é-me dado, ou seja, dado para Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Pai não é nome, e sim um título. Até o diabo é pai. O pai é mentira. A palavra pai não indica a quem estamos nos referindo. Deus é pai porque gerou Jesus, gerou os filhos de Deus, mas tem um nome próprio. A ordem é batizar em nome do Pai, na autoridade do nome. Então este nome tem que ser apresentado. Esta mesma ordem aparece em Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Quando um crente vai obedecer a esta ordem de expulsar demônios, enfermidades, em nome de Jesus, ele chega lá e fala: demônio, saia em nome do Filho? É pronunciado o nome próprio do Filho de Deus,
E como é o nome próprio do Filho de Deus? Para que se cumpra Mateus capítulo 28, versículo 19. Em nome do Pai. O oficiante do batismo tem que pronunciar o nome do Pai, não sendo o nome correto de Deus, Jeová, pois é a contração do tetragrama de Deus, com as vogais de Adonai. A pronúncia mais próxima do nome do eterno Deus seria Yahvé, e o nome do Filho Jesus, e do Espírito Santo, o próprio Pai. E Jesus falou: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. O nome Jesus tem um segredo, que vem do aramaico Yeshua, que significa Yahvé, Salvador. No nome do Filho de Deus está o nome de seu Pai, o eterno Deus. Quando pronunciamos o nome do Filho de Deus, Yeshua ou Jesus, da transliteração Iesus, estamos pronunciando o nome do Pai, porque não há outro nome dado debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, no nome de Jesus, há poder. Por isso que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Eles não utilizavam os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, como é utilizado pela Igreja Romana, e nem pelos protestantes que herdaram esse batismo espúrio em títulos da Igreja Romana. O verdadeiro, genuíno batismo para perdão dos pecados é em nome do Senhor Jesus. Por isso que Mateus, capítulo 28, versículo 19, foi uma ordem de batismo e ninguém estava sendo batizado. Quando fazemos alguma obra, abrimos um culto, fechamos um culto, oramos, proferimos cura, expulsamos demônios em nome de Jesus. Mas o ato mais sagrado da nossa vida, onde o nome de Jesus deveria ser invocado, deixamos de invocar, justamente por causa dessa ordem que foi dada no Concílio de Nicéia. Deixamos de invocar o nome de Jesus. Sabemos que a palavra de Deus nos fala que a alma que invocar o nome de Jesus será salva, e o adversário de nossas almas sabe disso, por isso arruma meios, e justamente nesta hora não invocarmos o nome de Jesus. Em Romanos, fala que somos sepultados com ele no batismo. Se nós fôssemos sepultados no batismo como uma trindade, lá em Romanos estaria escrito sepultados com eles no batismo, ou seja, com os membros da Trindade. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Interessante que em Colossenses está escrito assim, Colossenses capítulo 3, versículo 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E está muito claro que qualquer ato, palavra deve ser dirigida e invocando em nome de Jesus. E o batismo é um ato seguido de palavra. E é no momento em que você está sendo mergulhado nas águas pelo batismo que se processa a lavagem dos pecados. Em Atos capítulo 22, versículo 16, nós vamos ver o que Ananias fala no batismo do apóstolo Paulo, que diz assim. Atos capítulo 22, versículo 16.
E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Existem algumas religiões que invocam o nome de Jesus. Mas será que é legitimado? O nome Jesus tem que ser invocado dentro da verdadeira fé dos apóstolos e dos profetas, e através de um ministro que ensina e procede conforme o povo verdadeiro de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 5 diz o seguinte: Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então o batismo, para ser válido, tem que ser dentro de uma só fé, porque tem pessoas que batizam em nome de Jesus. Mas será que está dentro da verdadeira fé, da verdadeira linhagem do povo de Deus? A preservação da fé e a comunhão com o Pai e o Filho. A igreja genuína foi preservada de geração em geração, mantendo a doutrina dos apóstolos, que inclui o monoteísmo puro e a verdadeira comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Sabemos que a verdadeira linhagem do povo de Deus foi ininterrupta, não sendo fruto do protestantismo. Este povo foi preservado durante 1260 dias proféticos, guardados por Deus, e a fé permaneceu no coração e na mente dessas almas, e veio de geração em geração até chegar em nossos dias. A igreja sempre existiu desde o princípio. Jesus fez uma obra de reorganizar o tabernáculo de Davi, que estava caído. Em Salmos vemos isso. Salmos número 22, versículos 30 a 31. Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então sabemos que o ensinamento de Deus vem passando de geração em geração, de pais para filhos, nunca deixando de existir. Não sendo oriunda do romanismo, do protestantismo, pelo contrário, ela passou por fora de todos esses ensinamentos contrários à palavra de Deus. O apóstolo João define a totalidade da comunhão cristã como sendo com o Pai e com o Filho. Ele não menciona a terceira pessoa da Trindade porque ela não existe. A bênção de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, fala da comunhão do Espírito Santo, referindo-se aos frutos e à unidade produzidos pelo seu poder, e não a um relacionamento com ele como um ser pessoal separado. A fé verdadeira foi preservada ininterruptamente, não sendo oriunda do romanismo ou do protestantismo. Este povo foi preservado durante o período profético, e a terra ajudou a mulher, a igreja, a encontrar guarida no continente americano. Essa linha ininterrupta de fé garantiu a preservação da doutrina do monoteísmo bíblico e da verdade sobre o batismo. A firmeza na verdade e na doutrina apostólica é fundamental para não ficarmos no meio do caminho. Refutando o dogma da Trindade e apresentando a verdade à luz da Escritura. Vamos explorar como essas duas testemunhas, a Bíblia inteira, nos apresentam a revelação de Deus e todo o seu plano para a humanidade, manifestando duas verdades inegáveis e complementares: que o Pai é o único Deus verdadeiro, e que Jesus é o Messias prometido e o Filho de Deus, detentor de autoridade divina. A menção de duas testemunhas ecoa o princípio legal bíblico que exige duas ou mais testemunhas para confirmar a verdade de um fato. João, capítulo 8, versículo 17 a 18.
E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. O testemunho central da Bíblia: o Pai é o único Deus. Desde suas primeiras páginas, a Bíblia é inequivocamente monoteísta, declarando que há somente um Deus. O Antigo Testamento estabelece firmemente que há um só Deus, e o Novo Testamento, ao mesmo tempo em que revela Jesus, o Filho de Deus, gerado e designado para ser profeta, sumo sacerdote e rei. Antigo Testamento. Vejamos o que diz em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Conhecida como o Shema Israel, essa é a declaração fundamental da fé judaica. Ela proclama a unicidade absoluta de Deus, estabelecendo que não existe outro ser divino além dele. Este Senhor é o Pai que se revela ao seu povo. Em Isaías, capítulo 44, versículo 6, encontramos o seguinte: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O profeta Isaías enfatiza a soberania exclusiva de Deus. Ele é o Deus eterno e singular, afirmando que nenhuma outra divindade existe além dele. Este é o Pai, o Criador e Redentor. Novo Testamento. Em João capítulo 17, versículo 3, Jesus, em oração ao Pai, diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nesta oração, Jesus faz uma distinção clara entre o Pai como o único Deus verdadeiro e a si mesmo como aquele que o Pai enviou. Ele não anula a unicidade do Pai, mas a reafirma colocando-se em relação a ele como o Messias enviado. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, lemos o seguinte: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por meio de quem também existimos. Paulo aqui distingue o um só Deus, o Pai, como a fonte de tudo, do um só Senhor Jesus Cristo, que é o meio pelo qual tudo existe. Isso consolida a primazia e a unicidade do Pai como o Deus Supremo. O testemunho completo da Bíblia: Jesus como o Messias, o Filho de Deus, com autoridade divina. As Escrituras, em sua unidade, não apenas apontam para o Pai como o único Deus, mas também revelam a identidade e a autoridade singulares de Jesus como o Messias e o Filho de Deus, cumprindo todo o plano divino. O Antigo Testamento aponta para o Messias Filho de Deus. Vejamos o que diz em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Essa profecia messiânica antecipa a natureza íntima e a presença de Deus no Messias, apontando para ele como o Filho de Deus que viria. Também em Isaías capítulo 9, versículo 6, lemos: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este texto atribui características e títulos divinos, Deus Forte, Pai da Eternidade, ao Messias que nasceria, revelando sua natureza como o Filho de Deus,
e o Messias que recebe do Pai poder e autoridade. O Novo Testamento revela e confirma a identidade e a autoridade de Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 16 está assim: E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Identidade central: Cordeiro e Messias. A confissão de Pedro nos revela Jesus como o Cristo, Messias, o ungido de Deus, e fundamentalmente como o Filho do Deus vivo. Ele é também o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a oferta perfeita e definitiva pela humanidade. Em Atos capítulo 2, versículos 22 a 36, encontramos a seguinte afirmação: Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou entre vós. Como vós mesmos bem sabeis, este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vós agora vedes e ouvis, porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. O testemunho apostólico e a ação de Deus através de Jesus. O sermão de Pedro em Atos capítulo 2 é uma poderosa declaração do monoteísmo bíblico e da autoridade delegada de Jesus. Ele enfatiza que Deus aprovou Jesus de Nazaré com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Atos capítulo 2, versículo 22, deixando claro que o poder dos milagres vinha de Deus Pai através de Jesus. Além disso, a ressurreição de Jesus não foi um ato próprio, mas a poderosa intervenção divina. Deus o ressuscitou. Atos capítulo 2, versículos 24, 32. Depois de ser morto, Jesus, o Messias prometido, foi ressuscitado e glorificado pelo poder do Pai, recebendo dele toda a autoridade e exaltação, sendo constituído Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36, à direita de Deus.
Isso reforça que toda a glorificação de Jesus procede do único Deus verdadeiro, o Pai. O segundo Adão. Romanos capítulo 5, versículos 14 a 19. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa, que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 a 47. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. A Bíblia revela Jesus como o segundo Adão. Enquanto o primeiro Adão trouxe o pecado e a morte à humanidade através da desobediência, Jesus, como o segundo Adão, através de sua obediência perfeita e sacrifício, trouxe a justiça e a vida. Ele é o novo cabeça da humanidade, que nos reconcilia com Deus. Sumo sacerdote e advogado. Em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, encontramos o seguinte: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. 1 João capítulo 2, versículo 1. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus não é apenas nosso Salvador, mas também nosso sumo sacerdote eterno, que intercede por nós continuamente diante do Pai. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, defendendo-nos e garantindo nosso acesso à graça e à misericórdia divina através de seu sacrifício, autoridade recebida e superioridade. Em João capítulo 5, versículo 22, lemos:
Assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Mateus capítulo 28, versículo 18. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 22. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à Igreja. O Pai deu todo o juízo ao Filho, e lhe concedeu toda a autoridade e poder nos céus e na terra. Jesus não apenas perdoa pecados. Marcos, capítulo 2, versículos 5 a 7 e 10 a 11. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando! Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa, e concede vida eterna. João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está acima de todo principado e potestade e de todos os anjos, exaltado à destra do Deus Todo-Poderoso, pois o Pai submeteu tudo aos seus pés. O papel na nova criação. Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 17. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Esta passagem revela o papel supremo de Jesus Cristo na nova criação. Ele é o primogênito de toda a criação, e aquele por meio de quem todas as coisas são reconciliadas, estabelecendo sua autoridade sobre essa nova ordem espiritual e redentora, a ordem divina e eclesiástica. 1 Coríntios 11, 3. Efésios 5, 23. É fundamental compreender a ordem estabelecida por Deus. Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça da Igreja. Isso estabelece a hierarquia divina e a posição de Cristo como autoridade máxima sobre a Igreja, sempre em submissão ao Pai, que é o Deus único e supremo. O testemunho dos discípulos na formação do Novo Testamento. Atos 1, 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este versículo é crucial para entender como o Novo Testamento se tornou uma das duas testemunhas. Os discípulos de Jesus foram comissionados e capacitados pelo Espírito Santo para serem suas testemunhas oculares.
Os escritos do Novo Testamento, evangelhos, atos, epístolas, são o registro inspirado desse testemunho apostólico sobre a vida, morte, ressurreição de Jesus e o significado do seu evangelho. Portanto, o testemunho dos discípulos é a base para que o Novo Testamento seja uma testemunha viva de Jesus como o Messias e o Filho de Deus. Atos 28, 23. E tendo-lhe eles assinalado um dia, muitos vieram ter com ele a pousada, aos quais declarava com testemunho o reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a noite. O exemplo de Paulo mostra a continuidade do testemunho. Ele usava o Antigo Testamento, lei de Moisés e os profetas, como testemunha da vinda de Jesus, e sua própria pregação, que se tornaria parte do Novo Testamento, é o testemunho do cumprimento. Os discípulos, como Paulo, foram os instrumentos para registrar e espalhar essa segunda parte do grande testemunho de Deus. A resiliência do testemunho. Apocalipse 11, 5 a 10 e além. As duas testemunhas em Apocalipse 11 enfrentam oposição, são mortas e seus corpos expostos, mas depois ressuscitam e ascendem ao céu. Isso simboliza a natureza inerrante e invencível da Bíblia. Ao longo da história, houve inúmeras tentativas de silenciar, proibir, distorcer ou destruir a palavra de Deus. Um dos períodos mais significativos dessa perseguição foi aquele profetizado como os 1260 anos, durante o qual as duas testemunhas, a Bíblia e seus fiéis, foram perseguidas intensamente pelo poder do Império Romano em sua fase posterior, papal e eclesiástica. Um exemplo marcante disso, embora posterior a esse período, é o da Revolução Francesa, quando o uso da Bíblia foi proibido por cerca de 10 anos, e exemplares foram publicamente queimados. Contudo, após esse período, a Bíblia não só voltou a ser publicada, mas o fez com muito mais força, sendo espalhada por toda a terra. Regimes totalitários, movimentos ateístas e heresias buscaram matar-lhe esse testemunho. No entanto, a Bíblia sempre ressuscita, permanecendo viva e poderosa, pois ela é a palavra de Deus, que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 24 a 25. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós vos foi evangelizada. Seu poder de transformar vidas e confrontar o mal continua a se manifestar. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Conclusão. A verdade sobre a Trindade é que ela é um dogma sem fundamento bíblico, representando uma significativa infiltração pós-apostólica na fé. A doutrina dos apóstolos e dos profetas exalta o monoteísmo bíblico e a unicidade de Deus, o Pai, de quem é tudo, e um só Senhor, Jesus Cristo, seu Filho. O Espírito Santo é o poder do Altíssimo. A Igreja verdadeira persevera na doutrina dos apóstolos e mantém a unicidade do batismo, rejeitando os dogmas humanos e tomando posse da verdade que já está reservada. As duas testemunhas são uma imagem vívida da Bíblia inteira. O Antigo e o Novo Testamento juntos, eles oferecem um testemunho completo, inquestionável e poderoso. Eles nos trazem a revelação de Deus e todo o seu plano para a humanidade, testificando que o Pai é o único Deus verdadeiro, a fonte e a origem de tudo, digno de toda a nossa adoração. Jesus Cristo é o Messias prometido,
e o Filho de Deus, a quem o Pai concedeu toda a autoridade, através de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem a salvação nos é oferecida. O nosso foco deve ser a palavra de Deus, não em doutrinas filosóficas e dogmatizadas por homens. Jesus veio para trazer a verdade, então, vamos crer e andar na verdade. João, capítulo 8, versículo 32, diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente os sinceros com a palavra de Deus é que vão aceitar essa verdade. Quem não aceita é porque preferem seguir a tradição em que foram ensinados. Que possamos valorizar e estudar essa palavra inspirada, permitindo que a revelação de Deus, por meio do Pai e do Filho, nos guie, nos transforme e nos mostre a plenitude do seu plano para nossas vidas. Que a luz dessas duas testemunhas continue a brilhar intensamente em nossos corações e no mundo, até o retorno do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados, este foi o 10º estudo do discipulado da Igreja de Deus do 7º dia, congregacional. Para ter acesso a mais estudos da Sã Doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube. Canal Enxergando a Verdade Bíblica, YouTube. Canal do Evangelista Flávio, YouTube. Canal O Caminho Estreito, YouTube. Canal Como Diz a Escritura, YouTube. Canal A Plenitude das Escrituras, YouTube. Canal Viver é Cristo, YouTube. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos e transmissão de live ao vivo. Acesse também o site da Igreja de Deus Movimento Congregacional em www.igrejadedeus.com.br. Neste site, você encontrará vários estudos da Sã Doutrina, seja em áudios, vídeos e PDF. Paz seja convosco.